Vamos lá então, gente. Então hoje a gente vai falar a primeira aula de técnicas anestésicas. Como eu estava falando agora aqui, basicamente é o que a gente faz todos os dias. Só que algumas coisas acabam mudando porque a gente lê uma vez ou a gente aprende de forma diferente e acaba fazendo dessa forma diferente. Então, primeiramente, eu vou fazer uma revisão da anatomia e já colocando algumas coisas da técnica. Depois a gente vai para os slides. Tudo bem? Então, para a gente começar, quando a gente fala de anestesia para odontologia, qual dos pares cranianos? Primeiro, quantos pares cranianos nós temos? Um de cada vez para não ter confusão. 12. Tá? Então a gente tem 12 pares cranianos que podem ser sensitivos, motor ou misto. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que lembrar quando a gente vai falar de anestesia, a gente precisa saber os 12 pares cranianos. A gente precisa saber os 12 pares. A gente precisa saber os 12 pares, se é misto, sensitivo ou motor, tá? Porque, assim, como que a gente vai estar trabalhando diretamente quando a gente está fazendo anestesia local? Qual dos pares cranianos? Não, qual deles? Trigêmeo, que é qual par? Trigêmeo, que é o quinto par craniano. Ele é sensitivo ou motor? Sacanagem, cara, já fiz as outras para responder. Ele é misto. Tá? Então a gente vai estar trabalhando com fibras sensitivas e fibras motores, dependendo da região que a gente vai anestesiar. Tá? Então, assim, a gente tem que saber o quinto par muito bem, porém os 12 são importantes, porque às vezes você quer acertar o quinto par, porém a gente erra a técnica e acaba acertando um outro par craniano. Talvez uma das coisas mais comuns que a gente pegue no dia a dia é isso aqui. Vocês lembram de um vídeo de 2013 na internet que uma paciente saiu do consultório de São Paulo com o rosto todo paralisado? O que foi aquilo? Facial. Beleza, facial é o sétimo par craniano. Tá? O facial, ele é sensitivo, motor ou misto? Motor. Tá? E o que o facial faz? Qual é a função dele? Mímica facial, piscar, dar biquinho. Essa é a função facial. Cara, como é que explica a pessoa sair com uma lesão do facial, tá? uma paralisia do facial, a gente chama de paralisia temporária do facial, do consultório dentário? Totalmente erro de técnica. O nervo facial, ele penetra dentro da glândula parótida, se divide dentro dela, porém não inerva ela. Quem inerva a parótida é o nome faríngeo. Tá? Só que assim, cara, então como é que o paciente saiu com uma paralisia do facial? Tá? O que aconteceu? Toda vez que a gente vai anestesiar, uma regra básica, exceto em uma técnica que eu vou falar aqui, a gente precisa encostar a agulha no osso, recuar 1 milímetro e anestesiar. Possivelmente naquele caso, e em muitos que a gente vê, o dentista penetrou, não encontrou o osso, foi direto e anestesiou. Quando anestesiou dentro da glândula parótida, bloqueando o nervo facial. Mas a gente chama de paralisia temporária do facial porque quando a solução anestésica acabar, o nervo volta à sua função normal. Isso é um erro de técnica. Tá? Por isso a gente sempre encosta, recua 1 milímetro e anestesia. Tá? E aí, quanto tempo dura? Depende do seu anestésico. Se eu estiver usando uma lidocaína sem vasoconstritor, ela tem duração de 60 minutos em tecido mole. Tá? Em osso, em polpa, ela tem 5 a 10 minutos. Se eu estiver usando uma bupivacaína,
eu vou ter 12 horas de parestesia, de paralisia desse nervo. Qual é o grande problema disso? Imagine vocês com um lado todo paralisado. Vocês falaram que o facial é responsável pela mímica. Eu consigo piscar o olho? Consigo de um lado. O lado que foi afetado vai ficar aberto. Se meu olho está aberto o tempo todo, a primeira coisa que pode acontecer? Ressecar. Ele está seco. Outra coisa, se cair um corpo estranho aqui, eu não vou ter o reflexo de fazer isso aqui. Então a gente pode ter lesão de córnea. Então assim, o primeiro cuidado quando a gente tem de lesão de facial, né, de paralisia temporária facial, é ocluir. É pegar um band-aid, uma fita, alguma coisa e deixar o paciente com a pálpebra ocluída até o retorno da função do nervo. Tá? A gente vai falar disso, isso é um erro de técnica. Isso é uma complicação anestésica. Tá? Retorna, porém, imagina o paciente sair do teu consultório com o rosto todo paralisado. Aquela menina do vídeo, ela foi o melhor, porque ela levou muito na boa. Eu acho que nenhum de nós não faria muito não. Tá? Então vamos lá. O nervo trigêmeo, ele se inicia dentro de um gânglio. Qual o nome desse gânglio? Gânglio trigeminal. Aí nesse caso a gente tem vários nomes, diferente da pilocaína que a gente estava falando. Gânglio trigeminal, gânglio de Gasser ou gânglio semilunar, porque ele parece uma lua. Depende do livro de anatomia que a gente está vendo. E, como chama trigêmeo, né, ele se divide em 3 partes. O que a gente aprende na faculdade de V1, V2, V3, né, que é 5.1, 5.2, 5.3. Tá? Primeira divisão do nervo trigêmeo, qual seria? Oftálmico. Segunda divisão. Terceira. Beleza. Sensitivo motor ou misto, o oftálmico? Oftálmico, ele é sensitivo. O maxilar, mesma coisa, sensitivo. O mandibular, misto. Ele é sensitivo e misto. A gente trabalha geralmente no sensitivo, que é o que a gente mais trabalha também nos outros. Por onde cada um sai da calota. Oftálmico, fissura orbitária superior. Tá? A gente, o que a gente mais aprende na faculdade é o maxilar e o mandibular. O maxilar sai da onde? Forame redondo. E o mandibular do forame oval. Então, assim, a gente precisa estar sempre ligado, né, nos nomes incomuns que a gente aprendeu na faculdade. Oftálmico, fissura orbitária superior. As questões do curso quase não vêm falando do oftálmico, porque é um nervo que pouca gente vai trabalhar. Quem não fizer cirurgia dificilmente vai trabalhar com ele. Tá? O que a gente precisa focar bastante é no maxilar e no mandibular. Deixa eu só... Vamos lá. Como é que é a divisão do maxilar que a gente aprende na faculdade, para a gente anestesiar? Alveolar superior, posterior, alveolar superior médio, alveolar superior anterior. Tá? Alveolar superior posterior, o que ele vai anestesiar? Terceiro molar, segundo molar, raiz palatina e disto vestibular do primeiro molar. O médio, ele vai anestesiar primeiro premolar, segundo premolar e raiz mesovestibular do primeiro molar. O anterior, ele vai anestesiar canino, lateral e incisivo central. Vocês já viram, isso aqui é o que a gente aprende na faculdade,
porque durante muito tempo se teve isso. Mas vocês já viram o Malamed da 4ª edição para frente? Ele não fala do nervo alveolar superior anterior. Ele junta nervo alveolar superior anterior com o infraorbitário. Então, assim, às vezes você lê na prova o infraorbitário, ele encaixa o alveolar superior anterior. O Prado de 2003 fala do anterior. Tá? O Malamed, ele une, vocês vão procurar alveolar superior anterior, bloqueio de nervo infraorbitário. Tá? Mas, na prática, a gente tem essas 3 divisões. Vamos lá. Tipo de agulha. Se vocês tivessem, no consultório de vocês têm dinheiro para comprar uma caixa de agulha, curta ou longa, qual que vocês compram? Teoricamente foi ótimo. Longa. Porque assim, com a longa eu consigo fazer todas as técnicas de longa e todas as técnicas de curta. Com a curta eu não consigo fazer. Mas porque, teoricamente, não na prática. É tão irritante isso. Não. Para pediatria, pô, aí eu indicaria a curta ou outra curta. Nem outra coisa. A curta resolveria tudo para você. Mas assim, para quem faz clínica, cara, as complicações que a gente tem com curta são bem maiores. Entra toda. Ó, assim, a gente não tem um tamanho mundial padronizado para agulha. Tá? As agulhas podem chegar de 19,8 a 40,4. Então, assim, curta e longa. Você não tem uma mensuração certa. Em média, isso está no livro do Roberto Prado, a curta tem 2,5, a longa tem 3,5. Isso é uma média brasileira da coisa. Só que é o seguinte, para a gente conseguir anestesiar o alveolar inferior, eu preciso sempre entrar com a minha agulha 25 milímetros. Tipo, a minha curta toda. Tecnicamente, estaria certo. Só que a gente sempre tem que deixar o quê? 2 milímetros de agulha para fora, em todas as técnicas. No mínimo 2 milímetros. Por quê? Fraturou a agulha, você vem com o porta-agulha e puxa. Tá? Onde geralmente a nossa agulha, onde ocorre geralmente essa fratura? No canhão, que é a conexão daquela parte plástica com a agulha de aço inoxidável. Muita gente antigamente, o Malamed descreve isso no capítulo de complicação, dobrava a agulha antes. Eu lembro que meu professor de faculdade, ele dobrava a agulha antes. Mas perguntar assim, professor, mas por quê? Não, para chegar mais perto do nervo. Cara, quando você faz essa dobra na agulha, tem que cirurgia. Eno faz muito. O Geno também fazia. Não, mas eu aprendi alguns casos para você fazer bloqueio do alveolar inferior. Sério? E aí o cara dobrava a agulha e falava, cara, não pode fazer isso. Então, assim, por quê? Muita gente antigamente fazia isso. E essa dobra que eu faço na minha agulha, eu tenho o maior risco de causar uma fratura. Tá? Isso aí já é até contraindicado quando se faz. Tá? Na verdade, não é a proximidade da minha agulha que vai fazer o meu bloqueio. Na verdade, você tem que estar próximo ao nervo e você tem a difusão anestésica. Tá? Então, assim, cada anestésico vai ter uma difusão maior ou menor, mas de modo geral, a gente consegue bloquear o nervo. A gente nunca penetra no nervo. Se eu encostar no nervo, o que vai acontecer? Choque, uma parestesia, possivelmente, que pode durar 2 dias, 2 meses, 2 anos. Passou de 2 anos, a chance de retorno é baixíssima. Tá? Então, assim, a gente vai falar de cada tipo de agulha. O alveolar superior, posterior. Qual é o tamanho da agulha que a gente deve usar? Curta. Porque, na verdade, a gente precisa penetrar apenas 16 milímetros. Isso um adulto de maneira geral. Uma criança ou adultos de cabeça pequena, a gente vai introduzir de 10 alguma patologia.
Isso é muito bom, né? O dor de cabeça pequena. O que é uma cabeça pequena? Tá? De 10 a 14 milímetros. Tá? Beleza, vou penetrar 16 mais 2, 18, uma agulha curta resolve minha vida. Tá? Então eu preciso pensar no tamanho da minha agulha e também no calibre da minha agulha. No mercado, na verdade, na literatura, existem 4 tipos de calibre de agulha. Quanto maior o número, menor a luz do calibre. Então, assim, 23 ou 30, quem tem o menor calibre? Quem tem o menor luz? 30. Até a 4ª edição do Malamed, ele indicava, exemplo, intrapulpar e, mais que intrapulpar, interligamentar com calibre 23. Na última edição, na 5ª e na 6ª, a gente já não tem a indicação de usar o calibre 23. Tá? O calibre 30, tecnicamente, a gente não deve utilizar. Tá? Por quê? Ele é muito fino, ele não consegue fazer aquela coisa de aspiração positiva. O que seria aspiração positiva? Quando a gente faz o refluxo, tecnicamente, se você estiver dentro de um vaso, o sangue vai entrar, você descarta tubete, em alguns casos até agulha, porque fica sangue dentro da agulha, às vezes você vai fazer de novo, vai ver o sangue que já estava na agulha. E refazer a aspiração. Sempre realizar 2 aspirações por técnica anestésica. Tá? Não menos do que isso. A de 30, ela é o calibre é muito pequeno. Tem um estudo de Folsom, de 1961, Malamed cita isso, que o calibre 25 você consegue aspirar 100% dos casos. O calibre 27 você consegue aspirar 87% dos casos. E o calibre 30 você só consegue aspirar 2% dos casos. Algumas vezes você pode estar dentro de um vaso e injetar anestésico dentro do vaso. Que aí o que você vai ter? Uma toxicidade anestésica. Pode não, pode falar. Aqui no Brasil, hoje, as longas e os curtas são cósticas. Tem esse, não tem? A longa sempre tem o mesmo cabelo. Então, não, no Brasil você consegue comprar 25, 27 e 30, longa, curta e ultra curta. Tem. Mas não tem, tipo, uma coisa comum, assim, as longas geralmente são calibre e tal, e as curtas não tem esse nome. De um modo geral, não, de um modo geral, você pode comprar 25 ou 27. Os fabricantes têm mais 27 do que 25. Então, assim, o Malamed ele fala que você pode usar nas técnicas 25 ou 27. 30 ele cita em algumas técnicas anteriores. Só que assim, você não vai comprar um calibre para fazer a técnica anterior. Tá? E o ideal é o 25 ou 27 porque você consegue fazer a aspiração. Então, para o alveolar superior ou posterior, eu sempre vou usar uma agulha curta, 27, mas podendo optar por uma 25. Aí muita gente fica na dúvida assim, e a dor, a percepção de dor de uma 25 e 27? Tem vários estudos e o Malamed mostra isso, que o paciente não consegue distinguir se você está usando 25 ou 27. Tá? Volume anestésico. Para o alveolar superior ou posterior, eu vou utilizar 1,2 a 1,8 ml. Tá? Então, para conseguir bloquear o alveolar superior ou posterior, eu vou utilizar de 1,2 a 1,8 ml. Beleza? Alveolar superior médio. Cara, isso aí já foi questão do exército, de clínico, deve ter uns 3 anos atrás, 4 anos. E ele pergunta assim, quantos por cento, qual é a porcentagem da população que possui o nervo alveolar superior médio? Apenas 28%. Isso é um estudo de 1988, e o Malamed cita isso. Apenas 28% da população possui o nervo alveolar superior médio. Tá? Como é que a gente vai descobrir isso? Isso é um estudo em cadáver. A gente não descobre. Por quê? Ou o posterior ou o anterior vai fazer a inervação desse nervo. Então, assim, tecnicamente a gente não consegue distinguir.
As técnicas de maxila têm uma porcentagem de sucesso muito grande, em média maior que 95%. Então a minha taxa de sucesso em técnicas maxilares maior que 95%. Maxila é porosa. Então assim, a chance da gente ter um sucesso é muito baixo. Eu brinco com os alunos, geralmente se anestesia uma coisa pode até acertar outra. Mas dificilmente você não vai conseguir anestesiar. Oi. O médico, a gente na situação, Tem ele, mas como é que, se a pessoa não tiver, como é que a gente anestesiar os pré-molares? Você vai fazer a que a gente chama, até depois a gente vai conversar disso, de infiltrativa e vai anestesiar da mesma forma. Tá? Isso aí não vai ter um grande problema. Mas tem alguma... Tem na literatura assim, quando não tem o médico. Fala, o Malamed fala. Pega com as lentes. O Malamed fala que um dos dois vai realizar o bloqueio. Geralmente, o anterior ele vem até o segundo pé e primeiro, segundo, terceiro molares no posterior. Tá? Mas ele não fala uma porcentagem que tenha isso. Ele só fala que 28 tem. Tá? E que um dos dois vai conseguir fazer a inervação. Então assim, na maxila porosa, você vai anestesiar, você nunca vai descobrir se o paciente tem ou não tem. Quando você dá uma infiltrativa nessa região dos pré-molares, você normalmente ou você vai pegar o do médio, ou vai pegar um dos dois que está indo para lá, isso, sabe? Porque na verdade você vai pegar quem estiver inervando ele na hora. E isso é uma coisa também que a gente vai comentar, acho que está na aula. Mas falar sobre... A gente aprendeu a falar infiltrativa. É errado. Errado. Tá? Infiltrativa é um exemplo aqui. Eu tenho uma ferida, um corte aqui, tá? Tem que ser suturado. O ato de eu chegar com infiltrar anestésico aqui e aqui, isso sim é uma técnica infiltrativa. O Malamed mesmo, quando ele começa a falar de técnicas de maxila, ele fala que a gente fala isso errado. Tá? Infiltrativa é você infiltrar perto do local onde você vai fazer o teu tratamento, por uma sutura, por uma raspagem supragengival, uma olectomia. Isso é uma infiltrativa. O que a gente faz quando a gente infiltra para fazer a anestesia do primeiro premolar é um bloqueio de campo. Quando eu faço o bloqueio do médio, eu faço um bloqueio de nervo. Tá? Então muitas coisas mudaram. Assim, aí eu vejo que estou ficando velho. Teve um dia que foi dar sala de técnicas, por exemplo, assim, mudou muita coisa. A gente já aprendeu, não sei vocês, se vocês aprenderam como troncular na faculdade. Não existe mais troncular. Tuberosidade alta, tuberosidade baixa. Não existe mais. Mas a gente ainda vê isso em questões, né? Questões, ou o cara que não leu as duas últimas edições do Malamed, ou questões anteriores a 2009. A última versão é 2013 do Malamed. Então, assim, cara, pra mim foi um susto e quase uma revolta na minha vida, né, cara? Eu aprendi a vida toda isso e falei, cara, não é mais. Tá. Alveolar superior e posterior. Ah, tá. Ou nervo maxilar, ele não define mais como tuberosidade alta e baixa. Ele só tirou o nome e não quer sintomas nenhuma. Tá? Então isso é importante. Quando eu falo que vou fazer uma anestesia infiltrativa, é só no local onde eu vou realizar o meu procedimento. Uma sutura, uma olectomia, uma raspagem supra. Tá? Quando eu falo que vou fazer um bloqueio de campo, um bloqueio de campo é quando eu anestesio apenas um elemento. Tecnicamente, pra gente isso é muito futurístico, porque se a maxila é porosa, geralmente quando a gente faz um bloqueio de campo, o que acontece? Eu acabo fazendo um bloqueio de nervo, mas na teoria, um bloqueio de campo é quando eu quero anestesiar um dente só. Um bloqueio de nervo é quando eu bloqueio toda a região do nervo, alveolar superior médio, isso é um bloqueio de nervo. Tá? Isso é mais uma nomenclatura que a gente acaba falando errado. Uma supraperiosteal é um bloqueio de campo. Tá? O Malamed cita isso na primeira página e da 6ª para 5ª edição, que modificou o que a gente acabou aprendendo na faculdade. Alveolar superior médio, mesma coisa, gente. Agulha curta, 27, podendo utilizar a 25 e, para conseguir bloquear esse nervo, 0,9 ml. Tá? Alguns livros falam que até 1,2. Isso aqui é o mínimo
que eu preciso para anestesiar. Em pacientes pediátricos, metade disso aqui. Tá? Então vai ser 0,45 ml. O Mahomet não cita a profundidade que a gente entra. Tá? Uma outra coisa que é interessante do alveolar superior e posterior é a taxa de aspiração positiva. Ela é de 3,1%. A terceira maior taxa de aspiração positiva que a gente tem na literatura. Tá? Para vocês não perderem aí o resumo de vocês, vamos lá. A primeira técnica de maior porcentagem de aspiração positiva é o nervo alveolar inferior e nervo lingual, que é de 11,7%. Tá? Isso já foi questão da FAB a prova de cirurgia de 2010. Tá? 11,7%, a maior aspiração positiva. A segunda maior aspiração positiva, nervo mentoniano e nervo incisivo, 5,7%. E a terceira maior aspiração que a gente vai ter, alveolar superior e posterior, 3,1%. Tá? Alguma dúvida, galera? Tá? Alveolar superior anterior. Mesma coisa, agulha curta, 27, podendo utilizar a agulha 25, anestesiar 0,9 a 1,2 ml para a gente conseguir bloquear o nervo. Pacientes pediátricos é metade disso. Tá? Aspiração positiva no alveolar superior anterior, 0,7%. Tá? É bem baixa a aspiração positiva que a gente tem. Porém, não muda. A gente precisa fazer o quê? 2 aspirações. Tá? Então isso aí é o mínimo também que a gente precisa. A gente aprende a dose máxima, porém a dose máxima para a gente chegar, a gente vê com com meio tubete anestesia alveolar médio. Se a gente calcular um paciente de 80 quilos, cara, em média vai dar 9, 10 tubetes, dependendo do sal anestésico. Cara, eu tenho que estar errando muito para conseguir chegar a isso. Só que é o seguinte, para a gente ter toxicidade anestésica, quais são as 3 coisas que podem levar a uma toxicidade do anestésico local? Injetar dentro do vaso. É evitável injetar dentro do vaso? Sim, como é que a gente vai evitar? Aspirando. Tá? Então, assim, a primeira seria uma injeção no vaso, no interior de um vaso. Evitável com aspiração, 2 aspirações, né? No mínimo. Segunda coisa que a gente pode levar a uma toxicidade do anestésico local. Exceder a dose, uma dose tóxica muito alta, dose tóxica, né? Uma dose maior, mais alta do que o paciente suporta. E a terceira coisa, injeção muito rápida. A injeção anestésica ela tem que ser lenta. Qual a injeção? Qual é o volume e o tempo que a gente deve anestesiar? Tanto o Andrade de 2014 quanto o Mahomet de 2013 vão falar isso. 1 ml por minuto. Se o nosso tubete tem 1,8, são quase 2 minutos anestesiando. Então eu preciso levar 2 minutos anestesiando lentamente para conseguir bloquear o nervo. Para conseguir o efeito anestésico sem uma complicação. Então, como a gente falou de anestésico aqui na aula, vamos só algumas coisas que foi a questão da prova do exército. Tá? O que o PKA do anestésico influencia? A questão, na verdade, ele te dava, não vou lembrar agora de cabeça, acho que é A, B, C, D, mas ele falava do PKA, da ligação proteica e da liposolubilidade. Tá? O que o PKA influencia na escolha do meu anestésico? Gente, quanto menor o meu PKA, mais rápido o início de ação do meu anestésico. Então isso é importante. Quanto menor for o meu PKA, o anestésico vai ser mais rápido. Tá? Então assim, a gente no mercado, quais são os sais anestésicos que a gente tem? A gente tem
mepivacaína, lidocaína, prilocaína, articaína e bupivacaína. O anestésico que a gente tem o menor pKa é a mepivacaína. O pKa da mepivacaína é de 7,6. Tá? É o menor pKa que a gente tem. O maior pKa que a gente tem é o da bupivacaína, de 8,1. Então, assim, tomar cuidado que o Malamed ele muda isso durante os capítulos. Só que, assim, no capítulo 4, que ele vai falar de as soluções anestésicas, ele coloca essa dose. Que a mepivacaína, ela tem o menor pK de 7,6, então ela tem início de ação 1 minuto e meio. A bupivacaína, que tem o maior pKa, ela tem início de ação de 6 a 10 minutos. Tá? Esse aqui é de 1 minuto e meio a 2 minutos, porque a gente nunca pode falar assim, 1 minuto e meio. Depende do metabolismo de cada paciente. Tá? Uma das coisas que a gente fala em farmacologia é a ação da droga no indivíduo. Tá? Então, lembrar que pKa, menor tempo de ação. Ligação proteica. Toda vez que a questão falar ligação proteica, a gente vai associar a duração de um anestésico. Quanto maior a minha ligação proteica, maior a duração do meu anestésico. Tá? Quando a gente vê a tabelinha de ligação proteica, a maior ligação proteica que a gente tem, vou botar aqui em cima, é da bupivacaína. 95% de ligação proteica. Tá? É o anestésico local com a maior ligação proteica. Tá? Uma outra coisa importante de ligação proteica que a gente vai ler no livro do Andrade. O Malamed também ele cita que, assim, qual anestésico é o mais indicado para gestante. Molecularmente falando, a bupivacaína seria o anestésico mais indicado para gestante. A gente sabe que se a gente perguntar a qualquer pessoa, vai falar assim, a lidocaína é o anestésico mais indicado para qualquer pessoa. Porém, tanto o Malamed quanto o Andrade, eles citam a bupivacaína. O Malamed na versão 6, na página 141, o Andrade 167. Segunda coluna. Cara, porque isso é muito marcante, porque a gente aprende de forma completamente diferente. Porque o Andrade ele fala que muitas pessoas preferem a lidocaína do que a bupivacaína para anestesiar a gestante? Pelo tempo de duração. Você imagina você deixar uma gestante anestesiada durante 12 horas. O Malamed, quando ele fala num quadrinho na página 141 que a bupivacaína não ultrapassa a membrana. Tá? Por isso seria mais segura. Quando a gente fala em ligação proteica, quer dizer que de 100%, 95% das moléculas ficam presas. Apenas 5% soltas, o que poderiam atingir o fígado da criança que está em formação. A maior ligação proteica é da bupivacaína, a segunda maior é da mepivacaína, de 75%, e da lido, 65%. Porque, na verdade, as de 100% das moléculas, 95% estão presas. Apenas 5% solto no organismo, que poderiam ultrapassar a membrana plasmática. Então só se usa tem a ligação também. 5% poderiam passar. Só que a bupivacaína, quando a gente... Mas dura muito. Então, esse é o único problema que o Andrade fala, que pelo tempo de anestesia da gestante, e não porque seria um anestésico complicado. Não, tecnicamente nada, assim, só que na verdade, é a forma que você fala para a gestante. Você vai para a mãe assim, mãe, olha só, esse anestésico demora mais a sair, mas é mais seguro. Eu duvido que vai ter uma mãe falar, não, assim, prefiro o outro, eu quero ficar. A não ser que queira aborto, aí vai querer até a pilocaína de bobeira. Não, mas é verdade. A mepivacaína, ela tem 75%, possivelmente seria a nossa segunda escolha. Porém, o Andrade ele fala o seguinte, que ela consegue ultrapassar mais facilmente a barreira placentária, muito mais que os outros anestésicos, e fica de 2 a 3 vezes mais tempo no fígado da criança que ainda está em formação. Mas a parte livre dela.
A parte livre, não a que a parte livre. Então, por isso que a nossa segunda opção é a lidocaína, 65%. E ela pode fazer Na verdade, vai para toxicidade, porque o fígado tem informação. O anestésico metabolizado no fígado, ele pode ficar 2 a 3 vezes mais tempo lá. Mas a lidocaína é de segunda escolha. Ela é de segunda escolha. Então, assim, numa prova de concurso, cai assim, se o Malamed ou o Andrade forem a referência, anota as páginas. Tipo, tá aqui. Não tem nem estresse. Na hora de recorrer... Cara, tipo, eu já entrei muito em recurso, porque assim, cara, se você ler o resumo do Andrade, na última página, ele vai citar a lidocaína no protocolo dele. Só que lá no começo, se o cara ler o capítulo todo, ele vai ver que ele explica. O pessoal que faz questão pega o resumo que tá em quadrinho, né? É, muito mais fácil. Vide a questão do exército, que foi a questão do conteúdo da glândula parótida, da saliva, era um quadrinho. Aí, assim, e o cara perguntava assim, não era o que tinha, era um deles e marca a resposta correta. Tinha o volume de cada uma. O volume que estava errado. Tipo, não muda absolutamente nada você saber isso. Mas geralmente quando eles perguntam isso na prova, não é lidocaína a resposta? Então, porque nunca ninguém leu o livro. Não leu o capítulo, leu o quadro que... Porque na Qual que é a resposta? Se tiver bupivacaína, você pode marcar, porque assim, ou a questão vai ser anulada, ou a banca tem que mudar a questão. Porque está nos 2 livros de anestesiologia. Se tiver lido, não tiver bom, Não, aí a segunda opção é lido. A pilocaína, ela seria a 4ª opção. Ela tem 55% de ligação proteica. Mas a pilocaína está indicada em gestante? Por quê? Por causa da felipecina. Nos Estados Unidos vende a 4% sem vaso. Indicaria. Mas no Brasil a gente só vende com felipecina, que pode aumentar a dilatação da gestante, causando um aborto espontâneo. qual é a referência que dá com a lido sendo de primeira escolha? Porque eu sempre ouvi falar isso. O resumo do Andrade. Porque, na verdade, a lidocaína ela é considerada o padrão ouro do mercado. Ela foi o primeiro anestésico sintetizado em 1948. Então, assim, se a gente quer que o anestésico aprimore, a gente vai ter que comparar com a lidocaína. Toxicidade, início de ação, tudo é comparado à lidocaína. O Andrade, sim, anota essa página aqui, 167. Ele vai te falar, segunda coluna, lá no primeiro parágrafo. Vai te falar isso, que molecularmente a bupivacaína seria a primeira opção. É o Andrade, mas tem. O Malamed fala na 6ª edição, um quadrinho na página 141. Mas também fica nessa... Não, mas o Malamed ele fala assim, que é o único sal anestésico que não, nessa tabela mostra, que não ultrapassa a membrana placentária da gestante. O Malamed ele não fala de indicação. Ele, cara... Aí você tem que interpretar. Mas o Andrade ele vai mostrar isso. Sim, tem divergência nos livros. Por exemplo, assim, o Malamed ele não indica articaína para paciente com doença hepática. Já o Andrade, ele indica. Por quê? Uma explicação lógica. Porque assim, a menor meia-vida dos anestésicos, anotem isso que é importante também. O anestésico de menor meia-vida é a articaína, 1,25. Já foi questão da prova do município do Rio. Que é a metade do efeito... o tempo da metade do efeito do teu fármaco. Tá? Então, assim, o ideal seria a articaína. Ela tem a menor meia-vida, 1,25. A bupivacaína possui a maior meia-vida. O Andrade, ele indica para paciente hepático. Por quê? O que ele fala? Que a articaína ela é metabolizada na coluna plasmática e no fígado. Então, ela divide a região e ela tem a meia-vida mais longa. O Malamed, ele não indica a articaína. Porque, se na verdade, a articaína ela já tem há bastante tempo na Alemanha, nos Estados Unidos e no Canadá, são os 3 países que mais utilizam a articaína. É o anestésico mais utilizado. Só que, por exemplo, a FDI contraindica para gestantes. O Andrade, ele cita nas palestras que ele dá, teve ano passado aqui no Rio, ele cita, a articaína seria o ideal para gestantes, só que a FDI não libera ainda, porque não tem testes em animais, tá, para testar a articaína, até a última edição de 2013. Tá? Uma outra coisa que a gente sabe é ligação lipossolubilidade. Fala. Beleza. Então, quanto maior a ligação proteica, maior a durabilidade disso. Uhum. Então tem relação com a minha vida direta, né?
E aquilo que você falou da articaína seria mais indicada para pacientes com problema hepático, porque tem uma maior bebida, porque ela é metabolizada mais rápido. Ela é metabolizada mais rápido, porque ela é em 2 lugares. Maior bebida é mais rápido. Tinha uma questão da Marinha, bem antiga essa questão. A é maior ou menor meia-vida? Menor. Ela é metabolizada mais rapidamente, sobrecarrega menos. Não, mais rápido, calma. Na verdade, ela é metabolizada mais rápido e ela tem 2 lugares que é metabolizada: polinestrose plasmática e fígado. Outro anestésico é metabolizado também em 2 lugares: a pilocaína, pulmão e fígado. Lido, NEP e BUP, tudo fígado. Tá? Não, tranquilo. Meia-vida e rapidez da metabolização. Qual é a relação mesmo? Quanto maior a meia-vida... Quanto menor a meia-vida, mais rápida a metabolização do teu anestésico. Tá? A maior meia-vida que a gente tem é da bupivacaína. A menor, da articaína. A liposolubilidade, eu falo. Só uma dúvida. Não, Nessa questão da ligação proteica, a BUP é 95%. Aí qual é a segunda? É a métrica? Na verdade, ele bota a MEP como 75%, a lidocaína com 65% ou 64%, e a prilo com 55%. Não tem da articaína. Tá? A articaína tem alguns artigos, tá? Mas em livro, para literatura, tipo, a literatura de concurso não existe. Tá? Mas a gente considera como a segunda... Como a segunda a mepivacaína, porque o Andrade cita. Porque um conta de pouco pacientes hepáticos e o outro de pouco hepático. Testes diferentes, estudos e filosofias diferentes. Mas tem isso nos 2 livros. Então, assim, depende, isso é muito importante. A Marinha, ela especifica, o Exército também especificou qual o livro que tirou. Então, assim, é a defesa de cada um. É o que você falou no início o Borax fala isso. Então, assim, depende muito da literatura do teu concurso. Sendo que os 2 sempre têm estado nos concursos batendo. Aí você tem que ficar ligado nessas diferenças por causa da escolha. Eu vou falar uma diferença aqui que tem do RUP e do Malamed, que também, dependendo do concurso, se tiver do segundo RUP, vai mudar um pouquinho a resposta. Tá? E liposolubilidade quer dizer a potência do meu anestésico. Tá? Quanto maior a liposolubilidade do anestésico, maior a potência dele. Na última edição do Malamed, o anestésico que possui a maior liposolubilidade é a articaína. Ele possui 17 de liposolubilidade, enquanto a lidocaína possui 4. Tá? Então, quanto maior a minha liposolubilidade, maior a potência do meu anestésico. Articaína, 17. Tá? Ele não mostra da BUP e a lido tem 4. Mas potência, a BUP é duração. A potência é a maior. Tá? E dos 3 quesitos, o mais importante é tudo. Não, ok, mas na prova tinha que escolher um. Não, ele pedia. Tinha alguma coisa ligada. Não, ele te dava o nome e ele falava o que interferia. A resposta é a liposolubilidade, potência. Ele trocou, acho que ele botou PK, duração, ligação proteica e início de ação. Tá? Beleza, galera? Tranquilo? Deixa eu só apagar aqui pra gente